Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. São 22 horas, hoje é terça-feira. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos adorar ao nosso Deus amado, santo, poderoso. Salmos 96 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Senhor, nós cantamos a Ti um novo cântico de adoração, nós bendizemos o Teu nome. Senhor, nós proclamamos a Tua salvação, nós anunciamos a Tua glória dia após dia, nós declaramos as Tuas maravilhas, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é muito digno de ser louvado. Senhor, glória e majestade estão diante de Ti, força e formosura no Seu santuário. Senhor, nós tributamos ao Senhor glória e força, a glória devido ao Teu nome, Jesus. Nós nos achegamos diante da Tua presença com ofertas, com sacrifício de louvor, de gratidão. Nós queremos entrar nos atos, no Santo dos Santos, ó Deus, sabendo que Tu és um Deus galardoador e perdoador. Então, ó Pai, recebe a nossa adoração. Nós Te adoramos na beleza da Sua santidade. Leva-nos, ó Pai, à sala do trono para Te adorar, para Te exaltar, a um lugar de intimidade. E nós declaramos, assim como o salmista declarou: reina o Senhor, que o Senhor venha reinar, governar sobre nós, sobre as nossas emoções. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus através desse louvor. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Reina, Senhor, nesse lugar, na minha casa, em cada casa, ó Pai, onde for adentrar essa gravação, em cada lar, ó Deus, no meu coração. Seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, ó minha canção. Rei do meu coração, seja meu esconderijo, razão do meu viver, ó minha canção. Tu és bom, Tu és bom, Tu és Tu és bom.
deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais. Obrigada, Jesus, por tua bondade, por tua fidelidade, que se renovam cada manhã sobre nós. Fala conosco através da tua palavra, nos guia, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade, toma o som, toma a luz. Estamos celulares, ó Deus, que o Senhor se faça presente nesse lugar. Senhor, nós não queremos nos reunir aqui se o Senhor não vier. Nós não queremos que seja algo, Senhor, da inteligência humana, ó Deus, até porque não tem essa habilidade. Senhor, nós clamamos a Ti, fala conosco. Espírito de vida, sopra, Senhor, em nosso meio. Dá-nos, Senhor, gratidão. Dá-nos um coração sábio. Dá-nos um coração desejoso da Tua presença, do Teu falar. Nós queremos Te ouvir. Porque a Tua palavra que nos limpa, que nos liberta. Aleluia, Jesus. Tu és bom. Tu és um bom Pai. Tu és bom, Rei do universo. Senhor, governa sobre a nossa mente. Governa, Senhor, sobre o nosso coração. Governa, Senhor, sobre o nosso querer. Governa sobre as nossas vidas, governa sobre o Brasil, sobre as nações. Governa, Senhor, nas famílias, nas escolas, nas ruas. Governa, Senhor. Governa, Pai de amor. Governa, Pai amado, Santo, Rei da glória. Manifesta a Tua glória em nosso meio. Tu és Tu és bom, Tu és bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós declaramos aqui Salmos 96, declarando, né, um tributo à glória e majestade de Deus, né? Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. E a gente continua hoje orando com um dos nomes de Deus, e o nome de hoje em hebraico se chama Melech. M de mamãe, E de escola, L de leão, E de escola, e o K.
né? Meleque. Yavé Meleque, que significa rei. Que Deus é o nosso rei. Nosso Deus é o rei das nações. Nosso Deus é o rei da glória. E eu te convido a abrir comigo lá em João 18, nosso ponto de partida. João 18, a partir do verso 37. João 18, 37. Quando Jesus está diante de diante de Pilatos, né? Antes de ser crucificado, né? João 18, 37 e 38. Então lhes disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime nenhum. Aqui Jesus, é entregue nas mãos de Pilatos para que Pilatos resolva se solta ou não a Jesus. E Pilatos pergunta, para Jesus: você é rei? E Jesus diz, que o meu reino não é deste mundo. Então, assim, o povo de Deus, os judeus, eles tinham uma dificuldade em entender, em ver aquele homem, aquele carpinteiro na figura do rei. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento e onde é lá a construção do Templo de Jerusalém, aquele templo, é o símbolo terrestre do trono celestial, E no Antigo Testamento, na Velha Aliança, a gente via que o quê? Que o povo de Israel era governado por alguns homens que Deus levantava, juízes. E as nações pagãs eram governadas por reis terrenos. E chega um ponto que a nação de Israel também quer ser governada por reis, como as nações pagãs também faziam. Só que o intento de Deus, o objetivo de Deus é que ele fosse o rei, que ele continuasse dando a direção, falando com o povo, através da nuvem, da fumaça, da forma que o Senhor quisesse. Mas ele queria governar. E diante da petição daquele povo, ele fala: então eu vou colocar um rei sobre você, que vai fazer você sofrer muito, que seria Saul, mas que depois ele estabelecia um rei justo, que seria Davi, que é o precursor, de Jesus. Então também o povo tinha aquela dificuldade de reconhecer, a majestade, a soberania de Deus como um rei. E aqui no Novo Testamento, na nova aliança, Jesus, ele vai ser preso porque ele está sendo contrário a um governo político. Porque no entendimento de Pilatos, dos governantes e até dos seguidores de Jesus, muitos entendiam o quê? Que Jesus era o Messias. Eles estavam aguardando um Messias, um líder político, um líder que ia chegar, que ia contrapor, que ia lutar, guerrear com poder contra os governos políticos. Só que Jesus responde, que meu governo, que o meu reino não é desse mundo. O reino do Senhor é um reino espiritual, é um reino de paz, de justiça e alegria. E muitas vezes nós estamos como essas pessoas ali, guerreando contra as pessoas, quando a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas é no mundo espiritual, contra potestades,
contra demônios, contra espíritos malignos, né? Então as nossas armas têm que ser espirituais. E aquele povo daquela época queria que a força de Jesus fosse uma força bélica, fosse uma força carnal, uma força de braço, de luta, de guerra, de sangue. Mas a guerra que o Senhor veio estabelecer foi uma guerra, uma batalha espiritual. Então nós precisamos entender que o nosso reino não é aqui. E muitas vezes nós estamos aqui contemplando as maravilhas dessa terra prometida onde o Senhor nos colocou, e nos esquecemos que o nosso reino não é aqui, que o nosso lugar não é aqui. Nós somos, né, estabelecidos como reino e sacerdote, e onde há um reino, há um rei, há príncipes, há realeza, e o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. E diante de toda essa confusão, né, quando Jesus é crucificado, gira aquele pânico: meu Deus, mas ele não é o rei, rei dos reis, senhor dos senhores, ele não é o Messias, ele não é o esperado, o enviado. E muitas vezes também nós estamos assim, olhando para nossas vidas e perguntando: cadê o nosso Deus? Cadê o nosso Deus? É poderoso, o nosso Deus nos deu autoridade. Por que que ele deixa isso acontecer? Por que que nós passamos por enfermidade? Por que nós passamos por traições? Por que nós passamos por tantas coisas ruins? Né? Porque no mundo jaz o maligno, e no mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor, ele promete que haverá um dia que isso tudo será sanado uma vez por toda. Isso tudo vai ficar para trás e nem se compara com o peso de glória que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar um pulinho em Salmos 47. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia hoje também, tá? Salmos 47, falando sobre a majestade, sobre o poderio do nosso Deus. Pra gente entender, quando a gente declara que Deus é rei, Deus é rei, mas é o quê? A gente vê lá a falecida Rainha Elizabeth, que morreu. A gente vê ali a monarquia, como que se dá, como que eles têm assim o poder, né, o domínio sobre aquele país, né? Então, se esse rei terreno, ele tem tanto poder, né, tem tanto domínio, que dirá Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Salmos 47. Deus, o Rei de toda a terra, ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele não é só o rei do Brasil ou da Inglaterra e de alguns países, não. Ele é o rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence o escudo da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Né? Quando Isaías, né, no ano da morte do rei Uzias, ele tem aquela visão do trono, aquela visão majestosa do trono, ele assentado. Que visão foi essa que Isaías pôde ver, né, de Deus no Senhor, na sua majestade? Não é mais o carpinteiro, né, mas o Deus poderoso, né, o Senhor do Senhor, Rei dos Reis. E quando Apocalipse também, João tem aquela revelação na ilha de Patmos, ele tem essa visão da glória de Deus, do trono, da grandiosidade, porque muitas vezes nós não conseguimos atentar
da grandiosidade, do poderio do nosso Deus, desse Deus que é rei de toda a terra, desse Deus que tem poder, que é soberano sobre toda a terra. Quando nós oramos, né, a um Deus que é rei, Yahvé Meleque, nós oramos a um Deus que vigia e cuida de toda a terra e que um dia voltará em glória para dar início a um reino eterno de paz e de justiça. Tudo é do Senhor, tudo está patente à mão, ao governo desse Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quem governa, quem deve nos reinar, é esse rei que tem poder, que tem domínio, autoridade, majestade. Nós podemos descansar nesse rei da glória, rei que passou pela cruz, mas o rei que é glorificado, exaltado acima de todo nome. Muitas vezes nós ficamos atribulados, abatidos, desnorteados, e nós esquecemos, né, quem é o Deus que a gente serve. Eu sei que pode ser uma palavra muito simples. Tá declarando que é o Rei da Glória, tá? Mas é só o nome do Senhor, não. Nós precisamos orar, repito, com entendimento, declarar: o Senhor é rei sobre a minha casa, o Senhor governa o meu trabalho, o Senhor governa sobre mim. Ansiedade, cala-te, porque eu tenho um rei que é soberano. Eu não sei qual é a situação que você está passando, que te aflige, que te abate, que te preocupa. Muitas vezes nós olhamos para o cenário, meu Deus, é tanta coisa horrível, Senhor, tanto abuso de criança, de pai, de mãe, meu Deus, tem dia que eu fico perplexa, tem dia que eu não quero ouvir nada, tem dia que eu não quero ver nada. Nós olhamos para as sandices, para os espautérios da política, do Senado, meu Deus, de tantas coisas, da justiça, daquilo que deveria ser justo e não é, daquilo que deveria ser certo e não é, do governo, do desgoverno, dos desserviços, né, até no evangelho. E a gente, às vezes, se a gente não segurar a nossa cabeça, a nossa fé em Deus, a gente entra em colapso. Mas quando nós olhamos para o governo, para as guerras, para as lutas, nós precisamos pregar para nós mesmos que o nosso governo, que o nosso reino não é daqui. Nós não somos daqui, o nosso rei não é daqui. O nosso rei é um rei de toda a terra. É um rei que tem poder, domínio, autoridade sobre tudo e sobre todos. E aí nós precisamos pregar para nós e relembrar, porque a nossa mente prega peças em nós, e nós precisamos relembrar que o nosso Deus é rei sobre a morte, porque ele mesmo morreu, ressuscitou, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou lá a filha de Jairo e tantos outros. Ele é rei sobre a vida e sobre a morte, ele é rei sobre doenças. Pessoas que tinham doenças simples, doenças incuráveis, doenças que ainda vão surgir. Ele é rei, ele tem poder, ele tem domínio e autoridade sobre enfermidades, sobre demônios, sobre pessoas que estão cativas por hostes espirituais, por vícios, por enganos, por mentira, por comportamentos que não agradam ao Senhor, comportamentos pecaminosos. O Senhor é rei. O Senhor pode estender nessa noite o cetro de justiça ao nosso favor e dar sentença de vitória e dar sentença de vida, porque Ele é rei, Ele tem poder. Então, quando nós oramos e declaramos que Tu és um rei, Tu és o rei, nós estamos declarando o problema: você é pequeno demais, você não é nada comparado ao meu rei, a quem governa a minha vida. Os meus dias estão escritos por esse rei. Os decretos que valem sobre a minha vida são os decretos do meu rei. Decreto de morte, de falência, você não tem poder sobre mim, porque o maior é o que está no mundo, é o maior é o que está em mim, aleluia. Então nós precisamos relembrar que o nosso rei, ele é rei sobre a tempestade, é um rei sobre a natureza, sobre a criação.
É o rei que colocou limites no mar. Mar, até aqui você vai chegar, daqui você vai retroceder. É um Deus que estabeleceu os luminares. É um Deus que parou sol, que parou terra, que mudou o curso de água. É um Deus que acalmou a tempestade, que acalmou o mar. Que Deus poderoso, que rei é esse? Agora, que rei lá do Velho Testamento se compara ao nosso rei? Agora, que rei lá da Europa se compara ao nosso rei? Nós tivemos aí o rei Pelé, que faleceu há pouco tempo, a Madonna, que é a rainha do pop, Michael Jackson, que era o rei do pop. Eram pessoas, eram e são pessoas aclamadas, são pessoas idolatradas porque tinham e tem, porque a Madonna tá viva, né? Tem um talento para dança, para música, para criatividade. Mas nem eles se comparam à grandiosidade, à majestade do nosso Deus, o nosso Rei da Glória, o nosso Deus que tem poder sobre a morte, sobre a doença, a tempestade, sobre o mal e até os governos, porque Daniel 2 declara que é o Deus, é o nosso Rei, o nosso Yahvé Meleque, que estabelece governos e tira governos, que levanta reis e abate reis, e até governos que estão aí, que nós estamos penando e gemendo. Nada acontece sem a permissão de Deus. O nosso rei é tão poderoso que ele que levanta os governantes, que ele que estabelece governos. Que ele que move o coração do rei. Mas esse rei é duro demais. Esse governante é duro demais. Esse governante está se levantando contra a Bíblia. Esse governante está perseguindo o povo de Deus. Não. Tudo é conforme a permissão de Deus. Até o diabo, a gente diz que é o diabo de Deus, porque o diabo só vai até onde Deus permite. Exemplo disso é com Jó. Deus falou, vai, mas não toca ali na vida. Então, assim, até para o diabo agir em nós, é com a permissão, é com a delimitação de Deus. Você está entendendo a grandiosidade do nosso Deus? Não dá para entender realmente. Porque ninguém entende Deus, ninguém explica Deus, não tem como a gente dimensionar, né, o tamanho da grandeza, da beleza. Isso aqui é uma fração, um milésimo de fração do que Deus é, do que a nossa mente humana pode entender. Mas que o Espírito Santo nessa noite, nessa hora que você estiver assistindo, que você seja encorajado, que o Espírito Santo venha colocar essa fé, esse entendimento de quem é o Deus que você serve, de quem é esse Deus a quem você segue. Salmos 2 diz, né, que os reis, né, que os governos perseguem ao Deus, achando que podem abater Deus, achando que fazer um carnaval ridicularizando, né, quem é Jesus, vai abalar a santidade e a glória de Deus. Não, ele olha do alto e ri, como diz em Salmos 2, Daniel 2, Daniel diz, né, que o Senhor é que estabelece os governos e reinados. Vamos dar um pulinho em Daniel 5:18. Daniel 5:18, que fala sobre Nabucodonosor, que foi um rei, que foi usado para os propósitos de Deus. Um rei que pagão, né, mas que foi muito usado, foi muito abençoado por Deus para que os propósitos de Deus fossem cumpridos naquele tempo. Só que chega um momento que Nabucodonosor ele começa a se enaltecer, ele começa, sabe, a achar que tudo que Deus fez por misericórdia nele, através dele, ele começa a entender que foi ele. Não, eu sou rei, eu governo, eu é que sei, né? E assim aconteceu com Saul, porque Deus levantou Saul, e Saul, ao invés de permanecer ali fiel, Saul se desviou, se apegou a reinado, mas esqueceu que quem estabelece o rei, quem move o coração do rei é Deus. E aí tem tantas pessoas que estão aí no poder, estão assumindo cargos até eclesiásticos, e esquecem de quem colocou ali, que tudo que nós temos pertence a Deus.
E aí é como Deuteronômio 8 faz uma advertência, né? Quando você entrar na terra que eu te dei, na terra prometida, e você prosperar, e você enriquecer, que você não diga que foi o seu braço que fez, para que você não seja morto. Então, quantas vezes o Senhor nos abençoa, quantas vezes o Senhor opera milagres e maravilhas em nosso meio, uma porta que se abre, uma prova, um concurso, não sei, qualquer coisa que Deus faz, um casamento, e a gente, Deus, obrigada, e lá no meio do caminho, a gente puxa a glória pra gente. Não, porque eu consegui, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu sou. Só que o grande eu sou não é a gente, o grande eu sou é Ele. Tudo está nele, tudo é estabelecido nele, tudo vem dele. Até as riquezas, o ouro e a prata, vem tudo dele. Até o dinheiro que você tem, se você é rico, se é abastado, vem do Senhor. Até o trabalho que a gente tem vem do Senhor, que nos dá o fôlego de vida para trabalhar, para abrir a porta da condição. Tudo vem do Senhor. Mas muitas vezes, né, nós achamos que nós somos o nosso rei, rei do nosso umbigo, né? Mas como nós cantamos mais cedo, rei do meu coração. E a pergunta é, quem governa o seu coração? Quem é o rei do seu coração? São as suas emoções? É o dinheiro? São as pessoas? É a sua carência afetiva? É a sua dependência emocional? São os vícios? Quem te governa? O Senhor, Ele quer governar a gente por completo. Não só uma parte. Eu vou ali na igreja, vou ser um santo na igreja e vou ser um cãozinho chupando manga fora da igreja. Não. O Senhor quer nos governar por completo. O Senhor quer nos dar os frutos, o fruto do Espírito Santo. Nós precisamos, eu preciso, né, reparar algumas áreas, às vezes da longanimidade, da paciência. Nós precisamos da alegria, do amor, da mansidão por completo. E o Senhor, Ele pode nos dar, Ele quer nos dar esse rei Yahvé Meleque que nós estamos estudando hoje. E aí Daniel 5:18 até o 21, ele falando sobre Nabucodonosor, falando para o rei Belsazar, que assumiu pós Nabucodonosor e caiu na mesma arrogância de Nabucodonosor, de enriquecer, de tomar as posses das coisas e achar que Deus é capaz, e achar que Ele que conquistou tudo. E aí Daniel vem dizer, né, a partir do verso 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Olha o poder de Nabucodonosor, um poder que vinha da parte de Deus na vida dele. Verso 20, Daniel 5:20. Quando, porém, o seu coração se elevou, né, se tornou altivo, soberbo, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado, foi destronado, foi derribado do seu trono real e passou-se a sua glória. E passou-se dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu a Deus, o Altíssimo. Tem domínio sobre todo o reino, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre eles. Né? Nabucodonosor se exaltou tanto, Deus exaltou ele. E aí, né, nós somos testados pela escassez. Muitas pessoas abandonam Deus na escassez, na dificuldade. Mas muita gente também abandona Deus
no momento da exaltação, no momento da conquista da promessa, no momento da conquista da vitória, é onde nós somos mais provados. É nessa hora que nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque os pratos vão aparecer, as bandejas vão ser servidas para nós, e ali nós vamos mostrar o que está no nosso coração. Né? A palavra diz que Deus leva o seu povo para o deserto para mostrar o que está em seu coração. Mas também Deus permite que nós também sejamos honrados e exaltados para que nós possamos mostrar, né, o que está no nosso coração. Porque o poder não corrompe ninguém. O poder, ele, né, revela, né, quem é quem. O poder revela quem é quem. O poder revela o que está no nosso coração. E Nabucodonosor e Belsazar revelaram que havia orgulho, que havia soberba, altivez, independência, sentimento de eu sou independente, eu não dependo de ninguém. E aí quando nós agimos assim, com soberba e com arrogância, né, o Senhor, ele repele. O Senhor, ele não tem prazer no arrogante, né? Ele tem prazer no humilde, mas o soberbo de coração, ele se afasta, ele endurece. E aí o Senhor se endureceu tanto diante de Nabucodonosor que ele virou praticamente uma besta fera, enlouqueceu. Porque a arrogância e a soberba enlouquece as pessoas, né? A gente vê aí pessoas fazendo barbaridades, né? Certa feita aí apareceu aqui no Rio de Janeiro, né? No museu, acho que é Museu da Manhã, no MAN, num restaurante que tem lá, uma chefe foi agredida fisicamente e até verbalmente por uma mulher que se dizia juiz, psicólogo, não sei, nem sei o que era, e assim, porque ela achava que o cargo, que o título dela, né, dava, né, essa licença para ela poder humilhar as pessoas. E a gente vê aí tantos desgovernos, governantes, achando porque estão no poder, pode até agora mudar a Bíblia. Tem apresentador aí que diz que a Bíblia tem que mudar, porque no seu poder de influência, porque tem o nome de rainha, né, dos baixinhos, né, se sente a rainha, se sente tão poderosa a ponto de questionar quem é Deus. Meu Deus! Como que a loucura, isso aqui é soberba. A soberba e a arrogância causa loucura, causa estupidez. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ficou enlouquecido. Deus apertou, deixou que ele, entregue a sua dureza, entregue a sua soberba, até que ele caísse em si e reconhecesse que o nosso Deus, o nosso Rei Altíssimo, ele tem domínio sobre o reinado dos homens. Porque ele que levanta, ele que constitui. Então, pode a criatura, né, questionar o Criador, pode o barro, pode o vaso questionar o oleiro, assim como Jó intentou questionar a Deus, e Deus perguntou: Jó, vem cá, quando eu criei isso, você estava onde? Grifo meu, quando eu criei o homem, a mulher, os animais, né? Você estava comigo? Então, assim, nós precisamos nos colocar no nosso lugar de filhos amados do Senhor, mas entendendo que quem governa é Ele. E muitas vezes a gente, através da oração, através da nossa filiação, porque eu sou filho de Deus, a gente quer tentar manipular a Deus e quer fazer Deus nosso capacho. Queremos fazer, ao invés de Deus ser o nosso rei, Deus é um Papai Noel que vai suprir a nossa vontade ao bel prazer. Muitas vezes nós queremos ditar para o nosso rei o que ele tem que fazer, só que quem libera os editos, quem libera os decretos é o rei, não é a gente. Então, assim, que a gente venha se submeter ao Rei da Glória, que nós venhamos a nos colocar, né, como diz aí no popular, na nossa insignificância, entender que Deus é Ele e eu não, que Rei é Ele e eu não, que Ele que morreu na cruz e eu não, que Ele que criou tudo, que me criou e eu não, que Ele criou, estabeleceu reis e eu não.
Então, que tudo que acontece é para a honra e para a glória do Senhor, que o Senhor não perdeu o controle. Ah, mas está muito ruim a condição, os juros, o desemprego. Ele não perdeu o controle. O nosso Deus é rei sobre o reino dos homens. O nosso Deus é rei sobre toda a terra, sobre toda a situação. E ele nos deixa uma promessa maravilhosa para nós terminarmos em Apocalipse 17, Apocalipse 17, 14. Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem se acha submisso, em obediência, em comunhão com o Cordeiro Santo de Deus, com o Senhor dos senhores, com o Rei dos reis, alcança a vitória. Em nome de Jesus, quando nós oramos ao Yahvé Meleque, a um Deus que é rei, nós estamos orando a um Deus que é vencedor, que dá a vitória para aqueles que caminham com ele segundo a vontade dele. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor, ele cada dia mais cresça como rei em nosso coração, que nós venhamos dar o devido lugar desse reinado em nosso coração, na nossa mente, para que ele venha governar. Muitas vezes nós estamos governados por tantas coisas, pelas notícias, pelas mentiras, pelas fake news, pelas mentiras do maligno, mas que o Senhor, que os decretos do Rei venham governar as nossas vidas. Os decretos do Senhor estão aqui na Bíblia para nós, então que nós possamos declarar esses decretos sobre a nossa família, sobre cada área, sobre cada situação que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos adorar aqui ao Senhor e fazer essa oração final. Que nós possamos lançar as nossas coroas diante do Senhor, coroando, porque Ele é digno de toda adoração. Ele é o Rei da Glória. Assim como os anciãos lançaram as coroas, porque tudo pertence a Ele. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Coramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Nós consagramos a Ti, Deus. Governa, governa, reina, Senhor, em nossos corações, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que Tu és o Rei da glória, ó Deus. Senhor, ó Deus, quem não Te louvará, quem não glorificará o Teu nome? Senhor, em nome de Jesus, nós entendemos, ó Pai, que quando nós oramos ao Yahvé Meleque, o nosso Rei, Tu és um Deus que tem o controle de tudo. Tu és um Deus que é Rei sobre todas as nações. Então que o Senhor venha ser verdadeiramente o Rei dos nossos corações. Que o Senhor seja o Rei do Brasil, Rei dos Estados Unidos, da China, do Japão, do Camboja, Rei da Ásia, da Oceania, continente africano, continente americano, europeu. Nós declaramos que Tu és Rei. Senhor, o Teu governo sobre as escolas, o Teu governo sobre a educação, o Teu governo sobre a igreja, sobre a Tua noiva, o Teu governo sobre toda a enfermidade, sobre a morte, sobre a vida. Estabelece o Seu governo. Venha ao Teu reino de paz, de justiça e alegria. Que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, ó Deus. Nós não temeremos perseguições, nós não temeremos, Senhor, dificuldades, represálias, porque Tu és um Deus que não perdeu o controle, porque Tu és um Deus que está sentado no alto e sublime trono, mas está aqui também conosco. É um Deus imanente, é um Deus transcendente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Senhor, o que será que os anjos veem, ó Deus, diante de tanta beleza que declaram santo, 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 aleluia, Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nós te agradecemos porque o Senhor não perde o controle de nada, porque tudo, ó Pai, está embaixo, está em Tuas mãos, está no Teu controle, oh, aleluia, ó Rei das nações, quem não Te louvará? Quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará? Pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não Te temerá? Quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará? Pois só Teu nome é santo. Ah, Senhor, Tua palavra diz, ó Deus, que chegará o dia que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Tu és Senhor, que Tu és Rei, que Tu és Salvador. Reina hoje, Jesus,
reina sobre nós, reina sobre os governos, Senhor, reina sobre os governantes, reina sobre o coração dos reis, dos governantes, muda o coração, transforma os corações, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, reinados são mudados, governantes são mudados, mas o Senhor tem um reino que é eterno, tem um reino inabalável, tem um reino, ó Pai, que subsiste, que, ó Deus, que permanece, que não subsiste, ó Deus, que não tem fim, aleluia, tem um reino que permanece de geração em geração, de eternidade em eternidade. Tu é rei sobre toda a terra, para todo sempre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, glória, Rei da glória, aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, o Senhor está acima de tudo e de todos. Oh, aleluia, Deus. Está acima da enfermidade, das dores, da verdade, da vergonha. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. Acima de todos, acima de tudo.
adoramos, Rei da Glória. Nos entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, 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 maravilhoso, ó Santo Deus, majestade santa Tu és, majestoso, aleluia, Tu és majestade santa, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de qualidade contigo, de exaltação ao Teu nome. Que privilégio, que rica oportunidade, ó Deus, de conhecer mais um pouquinho de quem Tu és. Nós queremos Te adorar na beleza da Sua santidade. Queremos declarar como os anjos: Santo, 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 Santo é o Senhor. E queremos estar, ó Deus, contigo, vitoriosos lá na glória, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz do Senhor. Até semana que vem, se o Senhor assim o permitir. Deus abençoe.